que Hegel entende, afinal, por eticidade? Eticidade faz parte da terceira parte do sistema hegeliano. A primeira parte é a ideia, a segunda é a natureza e o terceiro o espírito. E o espírito se divide em subjetivo, objetivo e absoluto. No espírito objetivo nós temos o direito abstrato, a moralidade e a eticidade. Falaremos nesse vídeo sobre a eticidade. Na sua obra Princípios da Filosofia do Direito, no parágrafo 142, Hegel escreve: o que é eticidade? Que minha vontade seja posta como adequada ao conceito e com isso superada e guardada sua subjetividade. Na eticidade, então, temos a passagem de uma vontade subjetiva para uma vontade substancial. Há também uma passagem do universal abstrato para o universal concreto, por meio de determinações. A eticidade também é definida como a identidade do bem e da vontade subjetiva, e portanto ela faz parte do campo da moralidade social, ou mesmo chamada de moralidade objetiva. Aqui o indivíduo se liberta de si para realizar-se plenamente na comunidade. A eticidade trata da ideia da liberdade, que no plano da vontade subjetiva passa para o plano da vontade objetiva na forma da comunidade e das instituições sociais. Assim, essa passagem da moralidade para a eticidade, ou da moralidade subjetiva para a moralidade objetiva, deve ser vista como a verdade do bem e da subjetividade. Diz Hegel na sua obra Princípios da Filosofia do Direito, no parágrafo 141. Se a moralidade é, pois, a forma da vontade em geral, segundo o lado da subjetividade, a eticidade não é só a forma subjetiva e a autodeterminação da vontade, mas o fato de ter como conteúdo seu próprio conceito, isto é, a liberdade. O jurídico e o moral não podem existir por si e devem ter o ético como sustentação e fundamento. O direito abstrato e a moralidade têm como fundamento o ético, a eticidade. O direito e a moral, assim, são como ramos de um todo, de uma árvore. São como os galhos que crescem em torno da árvore. O tronco é que dá sustentação a todos os seus componentes. Assim, a eticidade representa a realização do conceito da liberdade. Aqui Hegel trata da liberdade na sua forma mais desenvolvida. Não mais à base de pessoas individuais como no direito abstrato, mas sim à base de instituições sociais. A insuficiência revelada pela moralidade subjetiva encontra o seu ponto de apoio e completude na moralidade objetiva, na eticidade. Nenhum dos momentos, o direito abstrato e a moralidade, tem efetividade, mas eles existem como ramos de uma totalidade que é a eticidade. Esta é o necessário, como fundamento imprescindível para a sustentação de toda a estrutura do sistema do conceito do direito. Como Hegel destaca, a eticidade é a ideia da liberdade. Assim, ela tem a função de tornar compatíveis as formas imediatas e externas do direito abstrato, por um lado, e da moralidade subjetiva, por outro. Vale dizer que a eticidade não se situa no nível das opiniões subjetivas, dos caprichos pessoais, mas ao nível das leis e das instituições existentes em si e para si. O conteúdo do ético, da eticidade, é, portanto, necessário. Mas a justificação de uma substancialidade ética não poderia justificar, na prática e, em última instância, o fim das liberdades individuais? Eis a questão central que se impõe quando se trata da realização da liberdade diante da coletividade. A relação indivíduo e comunidade é uma necessidade que se impõe para a adequada realização, concretização da liberdade. Nenhum desses elementos, o indivíduo ou a comunidade, pode ser tomado individualmente ou de forma absolutizada. O reconhecimento dos outros como iguais é um postulado para a concretização da liberdade de cada um. Não há realização plena de liberdade como subjetiva em si mesma, pois viver é conviver. Mas, e exatamente por isso, é que os antagonismos aparecem. Na comunidade, diz Hegel, a liberdade se realiza de forma mais plena, quando e por que assegurada pelo Estado. E o Estado é o último fundamento e garantia da liberdade. Nesse sentido é que deve ser entendida a liberdade substancial, que se dá no estado racional ideal que traz em si, superada e guardada, a liberdade subjetiva.
Hegel aqui também distingue a primeira da segunda natureza. A primeira natureza é a vontade como meramente natural. A segunda natureza é quando o ético se apresenta, aparece como costume. Então, como primeira natureza, nós temos aqui o abstrato, o imediato, e como segunda natureza, nós temos a mediação, a concretização. E é justamente na eticidade que a segunda natureza ocupa o lugar da primeira natureza, uma vez que o espiritual substitui o natural. O substancial toma o lugar do acidental, o necessário toma o lugar do contingente. A segunda natureza inclui toda a determinação e a concretização da liberdade humana. Como diz Hegel no parágrafo 151, na obra Princípios da Filosofia do Direito, o costume é o que o direito e a moral ainda não são: espírito. No direito, a particularidade não é ainda a particularidade do conceito, mas somente a da vontade natural. Igualmente, do ponto de vista da moralidade, a autoconsciência não é ainda a consciência espiritual. Do ponto de vista ético, a vontade existe como vontade do espírito e tem um conteúdo substancial que lhe corresponde. A pedagogia é a arte de fazer dos homens seres éticos. Considera o homem como natural e mostrar-lhe o caminho para renascer, para converter sua primeira natureza em uma segunda natureza espiritual, de tal maneira que o espiritual se converta em hábito. O ético é a ação, determinação, efetividade e concretização, justamente da ideia da liberdade na organização social. Então, basicamente, nós temos aqui na eticidade a concretização da liberdade nas instituições sociais, a família, a sociedade civil e o Estado. A verdadeira realização da subjetividade está justamente na objetividade. E é somente como um cidadão de um Estado que um indivíduo pode alcançar plenamente os seus direitos. A vontade particular reconhece que a sua dignidade se funda na vontade substancial, na eticidade, pois a essência da subjetividade está na eticidade. Mas aqui surgem as seguintes perguntas: como resguardar as liberdades individuais na universalidade? A realização da vontade universal não significa o aniquilamento das vontades particulares? Como harmonizar a vontade pessoal e a ordem pública? Quais são as implicações da concretização da liberdade na coletividade? No parágrafo 155, Hegel responde: nessa identidade da vontade universal e da vontade particular, coincidem o dever e o direito. Por meio do ético, o homem tem direitos, na medida em que tem deveres, e deveres na medida em que tem direitos. Cada um, assim, tem direitos na medida em que tem deveres, e vice-versa. Sou uma pessoa como o outro, e assim sou igual a ele. E não há como preservar a substancialidade ética sem fazer essa relação de direitos e deveres. Só o homem livre pode ter deveres. O escravo, segundo essa leitura, não os tem, porque ele só tem deveres e ele não tem direitos. Importa saber se nessa substancialidade ética os indivíduos não passarão a ser considerados meros acidentes diante da realidade do espírito. A compatibilização entre direitos e deveres é a tarefa a ser cumprida na eticidade, na concretização da liberdade nas instituições sociais. Finalizo o vídeo citando Hegel no parágrafo 142. Diz ele: a moralidade objetiva, ou a eticidade, é a ideia da liberdade enquanto vivente bem, que na consciência de si tem o seu saber e o seu querer, e que pela ação desta consciência tem a sua realidade. É o conceito de liberdade que se tornou o mundo real e adquiriu a natureza da consciência de si. E no parágrafo 144 ele diz: o conteúdo objetivo da moralidade, que se substituiu ao bem abstrato, é através da subjetividade como forma infinita a substância concreta. E para finalizar, no 153 ele diz: a um pai que o interrogava sobre a melhor maneira de educar o seu filho, respondeu um pitagórico: faz dele cidadão de um estado cujas ideias sejam boas. Até mais.